Fala pessoal, hoje vamos comentar aqui sobre a Porto Seguro, uma empresa fantástica na parte de seguros, uma das maiores do setor e principalmente quem investe na Porto Seguro quer investir em um ativo sólido e que é um bom pagador de dividendos e devem seguir desta linha. Mas antes de comentar aqui um pouco sobre a Porto Seguro, já peço a sua inscrição para acompanhar a minha jornada de investimentos e os vídeos diários do canal. Então, bora lá para o vídeo. É o primeiro ponto, a Porto Seguro não é uma companhia que eu possui em carteira, mas sigo aqui no radar. Por quê? Vamos ver a seguir, é uma empresa muito lucrativa, tem margens boas, rentabilidade elevada e tem apresentado um crescimento interessante. E, aparentemente, com essa lucratividade e perspectivas de crescimento dessa lucratividade, hoje a Porto Seguro aparenta estar em um preço interessante. Lógico que não vai comprar achando que daqui a um mês a companhia vai subir para os 25, 30 reais. E recentemente a Porto Seguro chegou a ser cotado nos R$ 32. E desde esse pico a Porto Seguro acumulou uma queda de quase 36%. E no preço atual, a companhia hoje está cotada por múltiplos muito baratos, apesar de um ano um pouco adverso no balanço da companhia. E aqui temos um pouco da história da companhia. A fundação em 1945, a 44ª maior seguradora em prêmios emitidos, e em 2021 a Porto Seguro encerrou como sendo a terceira maior seguradora em prêmios emitidos. Então realmente a companhia destaca todo o histórico, evolução, linhas, aquisições, IPO e etc. Então para quem quiser pausar e olhar com calma. Outro ponto interessante da Porto Seguro é que a companhia segregou seus negócios em 4 vertentes: a parte de seguros, a parte de saúde, a parte de negócios financeiros e a parte de serviços. Mas boa parte do resultado da Porto Seguro é oriundo da parte de seguros e a parte de negócios financeiros. E cabe destacar que hoje a Porto Seguro é líder de participação no mercado em seguro auto, residência e empresarial, com participação relevante de mercado. Então perceba que da parte de seguros, auto, patrimonial e vida, a companhia teve quase 11 bi de receita apenas da parte de auto em 2021. E isso aqui representou 50% da receita da companhia. Então a parte de seguros é muito relevante no balanço da Porto Seguro. A parte de saúde tem crescido bruscamente e já representa 10% da receita total da companhia em 2021. A parte de cartão, 10%, consórcio 2%, soluções para alocação e garantia, 4%, enquanto a parte de serviços é 3% da receita total. Então, cabe destacar que para 2021 versus 2020, a companhia cresceu acima de 10% em tudo na receita total, tanto na parte de seguros, negócios financeiros, saúde e na parte de serviços. E na parte de seguros, que já é bem relevante, a companhia cresce em 11% e as outras parcelas bem acima de 10%. Aqui quase 21%, 16% e 31,5%. E outro ponto interessante consiste em olhar a evolução da lucratividade e a rentabilidade da companhia, porque não adianta olhar só o crescimento da receita. E de fato, temos aqui o histórico do lucro líquido recorrente da companhia, excluindo extraordinários, e a companhia tem um crescimento e uma solidez bem interessante ano após ano. Aí surge esse impasse porque a companhia sim teve uma redução de lucratividade versus 2020, mas aparentemente isso foi um caso pontual na companhia, já que a sinistralidade subiu um pouco acima do esperado. E a tendência é que não ocorra toda essa elevação na sinistralidade da companhia. Então, a expectativa é que para este ano a companhia já tenha retomada de resultados do resultado recorrente da companhia. E por que essa lucratividade da Porto Seguro caiu? De 1,6 bilhão para quase 1,2 bilhão, porque a sinistralidade acabou crescendo 2020 versus 2021. Então o índice combinado acabou crescendo para a companhia, despesas cresceram e a companhia também teve efeitos pontuais no seu balanço. Consequentemente, a Vertical Seguros, que representa uma parcela relevante da sua lucratividade, caiu de quase 1 bilhão para quase 800 milhões. Mas a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio ficou de 25%, o que ainda é bem elevado. Então, a empresa lucrativa teve essa queda pontual, mas julgo eu de forma pontual para a companhia. A parte de saúde também foi largamente impactada. Já fiz vários vídeos sobre a Sul América e a empresa chegou a ter prejuízo no segundo e terceiro tri de 21. Consequentemente, a lucratividade 2020 versus 2021 teve uma redução. E outra parte interessante, a vertical de negócios financeiros, aqui outros, gestão de ativos, consórcio, locação e garantia, cartões de crédito e financiamento.
Então, essa parte de negócios financeiros, receita cresce em quase 21% e a lucratividade salta de quase 280 para quase 430 milhões. Então, é uma parte que tem crescido bruscamente e tem ajudado o balanço da Porto Seguro. E por que não continuarem nesse crescimento interessante? E o quarto ponto é que sabemos que as seguradoras possuem uma posição imensa em caixa. Aqui, por exemplo, a carteira de investimentos da Porto Seguro é de 14,3 bilhões. E onde essa carteira está alocada, inflação, pré-fixado, pós-fixado, crédito privado e ações, onde 52% está alocado e indexado à inflação. E o que está acontecendo? A inflação continua bem elevada. Então, a tendência é que essa carteira robusta da companhia gere uma receita financeira interessante. Consequentemente, como resultado financeiro, compõe uma parcela relevante da lucratividade de uma seguradora. É de esperar que isso acabe ajudando o balanço da Porto Seguro para este ano. Então, outro brinde aqui para a Porto Seguro e para as demais seguradoras para este ano. E essa imagem que eu tirei do site da Porto Seguro é realmente fantástico. Ativos totais da companhia crescendo a taxa média anual de quase 15% desde o IPO da companhia. Patrimônio líquido crescendo a taxa média anual de 14,5% ao ano. Receita total crescendo em quase 12% ao ano e a lucratividade cresce em quase 15% ao ano. Cabe destacar essa observação abaixo: a inflação do período de 2004 até 2021 foi de 5,7% ao ano, ou seja, a lucratividade do Porto Seguro cresceu 9% ao ano acima da inflação na média. Então, realmente, uma empresa aqui fantástica, tem um histórico positivo, consistente e crescente de lucratividade, mas eventualmente a lucratividade vai cair. Então tem que entender isso. Olha o histórico da companhia, em algum ano vai patinar, vai ficar de lado, vai cair, mas a tendência é que a empresa boa continue sendo boa e que apresente lucros consistentes e crescentes. Eventualmente algum ano vai cair, mas a tendência é que a companhia supere os balanços anteriores. Consequentemente, com esse crescimento robusto de lucratividade, não tem para onde ir, cotações crescendo ao longo do tempo. Então, caso a companhia retome essa máxima de lucratividade ou até supere, essas cotações deverão crescer e o dividendo também. Outro ponto interessante, essa métrica é bem interessante, o valor patrimonial por ação, e está aqui no pico, e temos aqui um descasamento entre o VPA e as cotações da companhia. Historicamente, quem comprou com esse desconto em relação à média do VPA fez um bom negócio para a Porto Seguro. E outro ponto, o pessoal comenta, ação de NEM, yield baixo, é só de lado, cotação cai. Quando você pega, entre aspas, essas ações de NEM, no médio e longo prazo trazem o retorno imenso. E nos últimos 10 anos, a Porto Seguro entregou 577%. Então, realmente absurdo, porque o que é que tem de mais da Porto Seguro? Uma ação normal, atuando na parte de seguros. Sim, é uma empresa aqui fantástica. Mas parece que o pessoal não tem paciência, porque em algum período vai ficar andando de lado. E quem aproveita para, nesses momentos, quando a ação cai 20%, 30%, 40%, de uma boa companhia, compra um ativo muito barato e tende a ter um retorno acima da média. E aqui no caso da Porto Seguro, nos últimos 10 anos, na média a companhia entregou um retorno anual médio de 21% ao ano. Outro ponto, a companhia hoje está barato ou cara no quesito múltiplos, julgo eu, a um preço bem interessante, PVP de 1,4, para uma empresa que tem um ROI muito bom, entrega crescimento de lucros acima de 10% ao ano, mas é uma companhia que tem um PL abaixo de 10, aqui na faixa de 8. Então, desta ótica, seria um ativo interessante, PL baixo, para uma empresa que cresce acima de 10% ao ano. Yield de 6,7, devem seguir nesta linha, até porque, vamos a seguir, que a companhia pagou um dividendo bem interessante e devem continuar nesta linha. E mais além, como a Porto Seguro não oscila tanto no resultado, então hoje a companhia está por um PL 8,7, na média em 10,4, então tem um, entre aspas, desconto de 16% em relação à sua precificação histórica. E outro ponto interessante é sobre dividendos e preço teto. A companhia, referente ao exercício de 21, está propondo, e uma parte já foi pago, 629 milhões, e isso aqui representa quase 41% de payout referente ao resultado de 2021. Porém, a data com já passou, então vamos ficar alertas porque o próximo dividendo deverá ser anunciado no final de junho, conforme seu histórico, ou no final de julho. E perceba que normalmente a data com da Porto Seguro é em março, ou no final de junho, final de julho, e também na parte de outubro. Então, normalmente a companhia anuncia 3 vezes ao ano.
E cabe destacar é que se eu somar tudo que a companhia pagou, referente ao exercício de 21, temos bruto 1,42 por ação, com payout moderado para baixo de 40%. Se eu dividir por 6%, vou ter 25 de preço-teto, quase 7% de yield e temos 20% de margem de segurança. Então, para a qualidade do ativo, para a empresa que entrega um crescimento robusto de resultados, ainda tem uma perspectiva de crescimento interessante, julgo eu, hoje a Porto Seguro está interessante. E cabe destacar que a empresa tem um yield de quase 7%, com um payout baixo para moderado. O resultado de 2021 ainda foi impactado e tem perspectivas de melhoras. Então, a tendência é que esse dividendo seja bem maior para 2022 e 2023. Consequentemente, quem está comprando hoje pode receber um yield projetado de 8, 9 e 10%. Então, essa é a mentalidade, tem que ter visão de longo prazo, porque, entre aspas, o yield hoje pode ser baixo, mas a expectativa é que seja alto no médio a longo prazo. E mais além, fiz uma simulação através do simulador da plataforma do AGF+, aportando mensalmente R$1.000 por mês, desde janeiro de 11 até abril de 22. E caso você possa interesse em ter acesso à plataforma do AGF+, teste aqui abaixo durante 7 dias. Caso não goste, é só cancelar sem nenhuma bronca. Então, quem aportou R$1.000 durante esses 11 para 12 anos, retirou do seu bolso 137 mil, hoje teria cerca de 246 mil, ao todo recebeu 83 mil de dividendos, JCP, tudo que a companhia pagou, e também recebeu quase 69 mil em bonificações em ações. Então, em um passado recente, o dividendo da Porto Seguro acabava oscilando muito, mas recentemente a companhia adotou uma política que prevê o pagamento de 50% no mínimo do resultado ajustado. Então, a tendência da Porto Seguro é que a companhia seja mais previsível no pagamento de dividendos. Então, isso acaba me atraindo porque a empresa é boa, promissora, hoje está por um preço interessante, tem perspectiva de crescimento e deve ser uma boa pagadora, sempre foi, mas acabou oscilando. E a tendência é que esse dividendo não fica oscilando tanto em um ano baixo e em outro ano muito alto. Então, com esses aportes mensais de R$1.000, começamos com 337, foi aumentando para quase 900, 1.500, 6.000, 6.000, depois caiu para 4.000, 15.000, depois caiu de novo para 3.500 e agora com a nova política, 10.000, 13.000, 19.000 e certamente para o próximo ano isso aqui deve superar em larga escala, porque esse investidor vai pegar esse recurso, reaplicar, comprar mais ações, vai colocar mais dinheiro do seu bolso para aportar, consequentemente vai crescer bruscamente a sua base acionária e, como o dividendo é pago por ação, a expectativa é que a renda passiva cresça bruscamente ao longo do tempo. E cabe destacar que a Porto Seguro nunca teve um yield alto, mas quem comprou no passado sim tem um dividendo bem elevado. Mas perceba o seguinte, que quem aportou um valor fixo, independente se era R$1.000 por mês, mesmo que aportasse R$100 por mês, a renda passiva desse investidor, que aportou um valor fixo de 2011 até abril de 22, cresceu na média 40% ao ano. Então o pessoal fica nessa ilusão que acha que 5%, 6%, 7% é nada, mas quando você pega o dividendo, reaplica e coloca mais dinheiro no seu bolso, a renda passiva cresce bruscamente. Então tem que ter disciplina e paciência, porque no começo vai ser bem baixo, com dividendos mensais e anuais bem baixos. Mas depois de um certo tempo, começa a cair aquele dividendo bem interessante. Então permaneçam firmes, todos que persistirem irão alcançar a sua liberdade financeira e um belo complemento de renda passiva. Então pessoal, comentamos aí sobre a Porto Seguro. Comenta se você possui ações da Porto Seguro ou se está comprando e deixa o gostei do vídeo, se inscreva no canal. Bons investimentos e forte abraço.